Olá, amigos! Aqui é o Knut. Você está no canal Príncipe do Egito. Amigos, antes de iniciar o vídeo de hoje, eu quero pedir para você ir se inscrevendo, tá? Muitas vezes o vídeo alcança, sei lá, 300, 500 visualizações. A gente já bateu aqui 500 visualizações, mas as pessoas não se inscrevem. Então eu quero pedir a você para você se inscrevendo já e apertando o like. Já deixa o seu like nesse vídeo. Seu comentário abaixo do que você acha desse vídeo, tá? A chave Pix está aí embaixo no primeiro comentário fixado. Se você quiser doar qualquer valor para o canal, a gente vai estar aceitando de coração, tá? Amigos, vamos falar aqui do fenômeno Haaland, né? E da triste despedida do Brasil da Copa do Mundo, né? Infelizmente, amigo, né? Tivemos aí a perda, né? Drástica do Brasil que estava rumo ao Hexa, né? Então, infelizmente, a nação brasileira se vê distante, né, de mais os sonhos de conquistar a taça, né, e rumo ao Hexa, né, e muita gente aí criou muita expectativa. Eu pensei assim, em termos de futebol, o Brasil nem ultrapassar o Marrocos, tá? Se o Brasil já é, parar ali no Marrocos mesmo, mas o Brasil ainda venceu o Marrocos, né, conseguiu ainda superar o Japão, mas, cara, quando deu Noruega, eu disse não, né? 4 partidas do Brasil aí, o Brasil não conseguiu vencer a Noruega na raça, né? E quando teve essa última partida, ficou entre o Cabo Verde, né? Se eu não me engano, Cabo Verde e Noruega. Eu disse, se o Brasil passar pelo Cabo Verde, eu acredito que ela vai aí para as quartas, né? Mas se der Noruega, né? E, cara, muita gente aí ficou dizendo aí que o Gabriel Magalhães ia segurar o Haaland, né? Ia solar o Haaland, né? E, cara, né? Que a propósito se chama Roland, né? Nós que falamos Haaland aí, porque muita gente, para não falar o lá ele, né? Então, mas o nome correto, a pronúncia correta é Roland, né? Mas o Haaland aí, né? Foi um jogo bastante moderado, digamos de passagem. O Brasil teve uma defesa muito boa, né? Conseguiu manter o equilíbrio, né? Mas, cara, as oportunidades, né? Parece que as remadas dos Vikings, né? Da seleção da norueguesa, parece que amaldiçoaram o Brasil, né? Porque toda oportunidade de chegar perto do gol, né? Parece que flopava, dava erro. Incompetência também, né? E o momento aí que devia ter colocado o Vini Júnior aí pro Vini Júnior fazer aquele gol, né? Infelizmente o Vini Júnior arregou, né? Arregou, né? E, enfim, tivemos aí uma partida aí, o menino Ney, o menino das bets, né? O rei, Pelé é o rei do futebol, o Neymar é o rei das bets, né? O rei das bets aí foi fazer aí nos 18 minutos finais, né? Conseguiu aí fazer um gol, né? Um gol apelando, né? E revoltado já, o Neymar completamente revoltado, batendo boca lá com o goleiro lá. E infelizmente não deu, né? O Haaland, mais uma vez, o Viking, o Alpha, né? O Alpha Haaland conseguiu fazer 2 gols. O primeiro gol de cabeça, né? O segundo ele fez bonito ainda, tranquilamente, caminhando pelo estádio. Quando viu que não, amigo, né? Caramba, ele aproveitou a oportunidade, deu tranquilamente o segundo gol, né? E vitória da Noruega. E muita gente ficou revoltada, né? Muita gente ficou aí. Inclusive os brasileiros passaram a semana toda zoando Haaland, fazendo os memes aí, ele com o Vini Júnior, inclusive, né? Mas o Haaland levou na brincadeira, levou na esportiva, né? Quando foi nessa agora, o cara descontou toda a ironia dos brasileiros em cima dele, né? Zombando da típica dancinha deles lá, remando, né? Os caras descontou tudo agora, né? Essa partida, amigos, tá? E para completar o resto, a frustração agora parece que Portugal também perdeu, né? Infelizmente, Cristiano Ronaldo não vai para as próximas partidas, né? Portugal também se despede da Copa, né? E restam aí apenas algumas da França, a Argentina, né? Que tá nessa parada aí, né? Está caminhando para aí, né? E é isso aí, amigos, né? Infelizmente, Brasil aí. Eu já não tenho fé na seleção brasileira há muitos anos, né? Não tenho fé nessa seleção brasileira há muitos anos. Neymar, até que. Sou hater do Neymar, tá? Declarado hater do Neymar. Mas assim, o cara jogou muito bem no começo da carreira dele, mas dos últimos anos de 2018 pra cá, amigos, né? A coisa piorado cada vez mais, né? A seleção brasileira cada vez mais se apoiando, como se a força da seleção brasileira só estivesse num jogador só. Meu amigo, né? Ah, mas o Haaland. Não, mas o Haaland tem um goleiro bom, né? Tem também.
A defesa do time é muito boa, apesar do Haaland ser o principal nome da seleção dele, mas, cara, não tem como comparar, né? O Haaland com o Neymar já tem lesão, né? O Neymar já não é mais a mesma coisa em termos técnicos, né? E o Haaland tá na flor da juventude, né, amigo? Não tem como comparar, né? Agora que o Haaland aí, ele tem 50 partidas, né? E o cara já novo, ele já tem 7 gols na Copa, né? E, cara, o cara tá um monstro, né? Começando com o gás todo, né? Eu ainda prefiro o Harry Kane, né? O Harry Kane eu ainda acho melhor do que o Haaland ainda, né? Mas enfim, e muitas pessoas ficaram revoltadas, né? Eu, particularmente, eu não gosto de futebol, detesto futebol, mas, enfim, essa partida aí da Noruega, eu falei a um amigo meu que Noruega ia assolar o Brasil, ele disse que ia duvidar, eu disse, não, eu vou assistir só pra ver a Noruega assolar o Brasil, e foi o que aconteceu, né? E muitas pessoas se revoltaram, internautas revoltaram, fizeram bagunça. Cara, o que eu me revolto com o brasileiro, que o brasileiro ele fica indignado nessa época, né? Ele fica indignado com quando a seleção perde um jogo, né? Fica indignado, né? Aí todo mundo vira patriota, direita e esquerda aí, né? Daqui a pouco vão estar todo mundo brigando, Lula e Flávio Bolsonaro, vão estar, a torcida dos dois vão estar brigando aí, né? Cara, engraçado que brasileiro ele só tem patriotismo pra futebol e pra funk, né? Pra Anitta, pra torcer pela Anitta, Anitta no exterior, né? Pra funk, a nossa cultura, carnaval. Brasileiro ele só vira patriota em carnaval, né? Em carnaval, em funk e em futebol. Patriota pra defender a história da nossa nação, conhecer a história perdão, conhecer a história do nosso país, né? Pra o principal, eliminar esses políticos vagabundos que estão administrando o Senado, as câmaras aí, né? Ninguém vira patriota, né? Todo mundo só vira patriota para futebol. Todo mundo só une as mãos para futebol, né? Enquanto que outros países aí, os Estados Unidos tem lá a seleção deles, inclusive é bem fraquinha a seleção de futebol. Porque a cultura dos Estados Unidos todo mundo sabe que é o basquete, o beisebol, né? Futebol americano, né? Mas, cara, os caras têm aquele patriotismo, aquele amor pela vida dos combatentes, dos veteranos, né? De guerra, a Constituição Americana, né? O pessoal respeita mesmo a história dos Estados Unidos. Quanto que o que acontece aqui no Brasil, a educação Paulo Freire, né? A educação Paulo Freire que nós temos nas escolas, não incentivam a falar dos heróis brasileiros, né? A gente vê os heróis do nosso país somente como feriados, né? Tiradentes e outros, né? A gente só vê apenas como um feriado que a gente não vai precisar trabalhar e curtir, né? Não tem aquela falta paixão pela história do nosso país. Eu acho que o maior problema desse, entre aspas, patriotismo brasileiro é isso, que a gente não valoriza a nossa própria história, a gente não valoriza nossas raízes, né? A gente não valoriza nossas origens, né? A gente puxa muito saco de gringo, né? E deixa de valorizar a nossa própria história, né? Aí quando chega eleições, aí todo mundo quer ser patriota. Quando chega parada de Copa, todo mundo quer ser patriota. E ainda acha ruim quando você não torce pra seleção brasileira, dizendo que você não é brasileiro, coisa nenhuma, porque você tá torcendo contra, né? Sendo que uma coisa que não vai mudar nada, não vai mudar nada na vida do brasileiro. Quanto que política, economia, né? Conhecer a nossa história, em termos em sentido de educação, isso vai mudar a realidade do Brasil. Você conhecer a sua história, valorizar a nossa história, eleger bons políticos. Isso vai mudar as engrenagens do nosso país. Agora, futebol, amigo, futebol, né? Onde o pessoal ali vai ganhar uma taça. Os brasileiros, os jogadores vão ficar cada vez mais ricos e você vai continuar na miséria. Você vai continuar tirando auxílio emergencial. Você vai continuar dependendo do governo. Você vai continuar sendo um CLT, né? Você vai continuar na mesma vida, né? Na segunda-feira. Cara, isso não muda a história do Brasil, né? Isso não muda a história do Brasil, né? É importante uma vitória assim consagrada, né? Como a gente fez no passado, é importante, mas isso não muda a realidade do Brasil, cara. Isso não avança o Brasil em nada, né? Isso não tem mérito nenhum não tem mérito nenhum, né? Em quesito de mudança significativa da sociedade. Aí depois vem muita, mas o que tem a ver o futebol com o desenvolvimento do Brasil? Exatamente, não tem nada a ver, né? Exatamente, não tem nada a ver. Não muda em nada o desenvolvimento do Brasil. Não muda nada a história do Brasil, cara. Então a gente tá se preocupando
Inclusive, eu já vi vídeos na internet aí dos caras queimando, quebrando televisão. Agora em Recife, aqui no Recife aqui, o pessoal saiu na mão com o cara porque falou mal do Neymar, espancaram o cara, e começa a violência, cara. As pessoas exageram, todo mundo fica brigado, entendeu? Todo mundo se revolta, acaba tocando fogo na camisa da seleção. Cara, que merda, perdeu, não precisa tocar, queimando, desrespeitar a camisa da seleção, cara, né? Assim, a pessoa alienado, né? O pessoal alienado quando que a gente vê a paixão, né? A coisa bonita que a gente viu o povo norueguês celebrando lá, o Haaland tocando o tambor lá, com a seleção dele. Os caras têm garra, a gente tem que dar os parabéns, cara. Ainda vem gente desmerecer, né? Ainda vem gente desmerecer a seleção dos caras. Os caras hoje a gente tem paixão pela camisa, cara. Hoje os caras valorizam a história deles, valorizam a cultura deles, né? Enquanto que brasileiro só lembra do Brasil nessa época de Copa. Se você só lembra do Brasil quando é para torcer, né? Por homens trajados com calças, com camisas de time que ficam chutando uma bola por 2 horas de relógio. Isso não vai mudar a realidade do Brasil, cara. Futebol não muda a minha vida e a sua vida, entendeu? Então, foi isso aí, né? Uma triste derrota para nossa seleção. Nem tanto assim, não tô nem aí, né? Mas, enfim. É, Vamos torcer, amigos, para mudar a história do Brasil. A gente tem que torcer pelo Brasil todos os dias. Não é torcer pelo futebol, pela seleção. É torcer para esse país ir para frente, para esse país se destacar na educação, na economia, na saúde, né? Estamos precisando de torcida no desenvolvimento do nosso país, colocar o país como um dos melhores países da América Latina e por que não dizer da América, né? Do continente americano, né? Do Ocidente. Podemos fazer isso. O Brasil tem as ferramentas para ser o país mais desenvolvido da América, né? Temos ferramentas, temos riquezas naturais. A gente fala, né, dos Estados Unidos, mas o Brasil ele tem potencial de chegar no nível dos Estados Unidos, cara. Eu ouso dizer superar os Estados Unidos, né? Mas enquanto a gente ficar refém aí de pão e circo, enquanto a gente ficar refém de pão e circo, a gente vai ser mais uma ação que subestimamos a nós mesmos, subestimamos a nossa história.